1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amém? Então vamos ler. Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, igreja? Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos e louva o Senhor com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Igreja, eu quero nesta manhã, neste culto de ensinamento da palavra de Deus, falar sobre santidade e obediência, ou seja, o caminho inevitável de quem anda com Deus. Amém? Glória a Deus. Igreja, se você olhar na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que desde o Éden, Deus, Ele não chamou o homem apenas para a existência do homem, ou apenas para existir, mas Deus chamou o homem para andar com Ele. E a queda não destruiu, a queda do homem não destruiu o propósito de Deus, apenas revelou a urgência de um caminho restaurador. E quando se fala sobre santidade, santidade não é isolamento do mundo, não é nós se isolar do mundo, mas santidade se trata do que, pastor? Santidade se trata de alinhamento com o céu. Obediência não é perda de liberdade. Quando se fala sobre obediência, é o reencontro com o propósito de Deus. Na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca houve intimidade com Deus sem santidade. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, você pode ler. Nunca houve intimidade com Deus se não tiver santidade, e nem santidade verdadeira sem obediência. Aonde essas duas realidades elas se encontram, ali nasce agora uma fé madura, sólida, e uma fé frutífera na presença de Deus. Este culto de ensinamento nesta manhã nos conduz a nós compreender que santidade não é um tema opcional da fé cristã, mas a santidade ela é o fundamento de uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Aleluia! Glorifica a Deus em todas as áreas. Santidade, meus irmãos, podemos dizer, santidade é identidade. Santidade não trata apenas de aparência. Quem está entendendo diz glória a Deus. Pedro aqui ele escreve a uma igreja perseguida, uma igreja espalhada, uma igreja vivendo agora em meio a uma cultura contrária aos valores do reino de Deus.
Ele não os chama a mudar apenas comportamentos externos, mas também Ele chama a viver a partir de uma nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra, quando diz a palavra sede santos, ela aponta o que? Ela aponta para um estado contínuo. Ela fala sobre um processo diário de separação para Deus. Quem é separado para Deus aqui nesta manhã? Aleluia. Santidade, meus irmãos, santidade não começa no que fazemos, aleluia, mas em quem nós nos tornamos em Cristo, aleluia. Santidade não é uma máscara religiosa, é uma natureza transformada pela palavra de Deus. Porque muitos costumam se esconder atrás da máscara da religiosidade, aleluia, mas, aleluia, a santidade, meus irmãos, ela vai muito além da aparência, aleluia. Muitos confundem santidade com aparência espiritual. Tem aparência que é santo, ou seja, muitos confundem santidade com aparência espiritual, mas Deus, Ele olha o coração, Deus, Ele olha as intenções, Deus, Ele lê os pensamentos, e Deus, Ele vê as decisões diárias que nós tomamos. Aleluias. Pode louvar, pode adorar ao Senhor. Deus, Ele vê tudo. A pergunta não é o que os outros veem em mim, não é esta. A pergunta não é o que os outros veem em mim, mas o que Deus reconhece em mim quando ninguém está olhando. Aleluia, é forte. Eu vou repetir para você, a pergunta não é os que os outros veem em mim, mas a pergunta é o que Deus reconhece em mim quando ninguém está olhando. Aleluia. O que Deus reconhece em você quando ninguém está te olhando. Porque ser santo de aparência é fácil, ser santo somente aqui na hora do culto é fácil, mas o que Deus, Ele reconhece em mim quando ninguém está olhando. Uma vida santa, meus irmãos, ela começa no secreto. Uma vida santa, ela conhece no secreto e nas escolhas silenciosas, nas renúncias que ninguém aplaude. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, nesta manhã Deus está levantando uma geração que não negocia a sua identidade para se adaptar ao sistema. O Senhor nesta manhã está restaurando o valor da santidade interior, aquela que sustenta o crente nos dias difíceis e mantém firme quando o mundo tenta moldá-lo. Aleluia. Pode louvar, pode adorar. E quando se fala de obediência a Deus, obediência à palavra do Senhor, a obediência, meus irmãos, quando nós obedecemos a palavra, é a prova do amor verdadeiro de Deus. Está provando que verdadeiramente você ama a Deus, que você ama Ele. Lá em João 14, 21,
Jesus, ele não disse quem sente, mas quem tem e guarda os meus mandamentos. Foi isso que Jesus disse lá em João, pode ler, lá em João capítulo 14, versículo 21, ele não disse quem sente ele, não, ele disse quem tem e guarda os meus mandamentos. Aleluia. Obediência não é perspectiva bíblica. Quando se fala em obediência, obediência é a resposta ao amor recebido por Deus, por Jesus. Não se obedece para ser amado. Aleluia, obedece-se porque se foi amado primeiro, porque Ele nos amou primeiro. A obediência, meus irmãos, ela revela a maturidade espiritual, porque aonde há resistência, aonde se encontra resistência à obediência, há áreas ainda não rendidas ao senhorio de Cristo. Quando a pessoa é rebelde, porque tem áreas ainda da vida dele que não se rendeu ao senhorio de Cristo. Obedecer quando é conveniente não é obediência. Não é obediência. Eu vou repetir para a igreja: obedecer quando é conveniente para mim não é obediência, é concordância. Estou concordando, não é obediência, porque a verdadeira obediência, ela se manifesta quando Deus pede algo que afronta a vontade pessoal, ou seja, o conforto, ou às vezes o nosso orgulho próprio. Aleluia, glória a Deus. Muitas estagnações espirituais não são falta de oração. A pessoa até ora, a pessoa até jejua, mas falta o que? É falta de obediência e falta de instruções já dadas por Deus. Porque não adianta orar se não obedece. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, quando Samuel ele vai corrigir Saul, Samuel diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia, pode louvar ao Senhor. A obediência, Saul ele poupou lá o melhor. Aí quando Samuel corrigiu, veio repreender, ele quis dizer que ele tinha deixado aquilo para Deus. Aleluia, tinha deixado para sacrificar para Deus. Mas aí o Senhor diz: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ei, através da obediência, Deus ele destrava promessas. Quem sabia disto? Através da obediência, Deus destrava as promessas. E nesta manhã Deus está destravando promessas antigas por meio de atos simples de obediência. Talvez você tenha buscado algo e não recebeu ainda, porque está faltando algo. Está faltando obediência. Aleluia. E Deus está dizendo aqui hoje: o que parecia pequeno aos seus olhos será a chave para grandes avanços espirituais, através da sua obediência à palavra do Senhor. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós santificamos a nossa vida a Deus, a honrar a Deus, Deus também nos abençoa. Deus ele começa a abençoar a nossa vida através de nós obedecermos a Ele. Você pode olhar na Bíblia Sagrada, quando o povo de Israel lhes obedecia a Deus, Deus fazia o quê? Deus abençoava o povo, Deus era com eles.
Mas quando ele se rebelava contra Deus, Deus também se afastava deles, sim ou não? Aí eles sofriam, padeciam, enfermidades, batalhas perdidas, e aí por diante. Por quê? Por causa da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, Deus ele se afasta de nós. Deus ele se afasta. Aleluia. Por isso que ele diz: seja santo, porque eu sou santo. E o nosso corpo é a morada de Deus, é o templo de Deus. Santidade, meus irmãos, quando se fala santidade, santidade é separação. É separação, mas não é isolamento, porque muitos pensam que santidade você tem que se isolar do mundo. Não tem como, nós estamos no mundo, nós estamos vivendo aqui. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo ensina que o cristão, ele não se conforma com este século, mas ele é transformado pela renovação da mente. Renovação da mente. Santidade não é fugir do mundo, porque não tem como nós fugirmos do mundo. Não se trata disso. Santidade não é fugir do mundo, mas não permitir que o mundo dite valores, padrões e decisões na sua vida. Jesus ele foi santo e ao mesmo tempo acessível. Ele tocava os impuros sem se contaminar, porque a santidade bíblica é influência e não fuga. Aleluia. O crente ele precisa discernir. Ele precisa discernir onde deve dizer não, aonde deve dizer não e aonde ele deve ser luz. Santidade é saber estabelecer limites espirituais sem perder a missão. Sem perder a missão, porque quando a mente ela é renovada pela palavra, quando nós temos a nossa mente renovada pela palavra, as escolhas passam a refletir o caráter de Cristo em nós. Por isso que nós temos que ter a nossa mente renovada pela palavra. Isso se chama metanoia, transformação de mente. Se não tiver a mente renovada pela palavra, meus irmãos, sempre as escolhas vão ser escolhas erradas, decisões erradas. E aí como que vai refletir o caráter de Cristo em nós? Não tem como. Como que as pessoas vão olhar em você e vai ver o caráter de Cristo nas tuas atitudes, nas tuas decisões, no teu comportamento, na tua maneira de falar, na tua maneira de lidar com pessoas, de respeitar pessoas? Como que o caráter de Cristo vai refletir? Às vezes trata pessoas maus, não trata pessoas bem, às vezes quer revidar. Isso não reflete a palavra. Precisa ter a mente renovada pela palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu pergunto para você, como tem sido as suas obras, seu comportamento fora da igreja, lá na tua casa, com a tua família, com a tua esposa ou com o esposo? Você tem respeitado a sua esposa? Você tem respeitado o seu esposo? Você tem feito a diferença lá dentro da tua casa? Aleluia. É grave, não é?
Para você ter ideia, tem filhos de crente que não querem ir para a igreja, não querem nem saber. Por quê? Por causa de mau testemunho dos próprios pais. Brigam dentro de casa, dá mau testemunho, espanca filhos. Aí como que nós estamos sendo exemplo? Como que o caráter de Cristo está refletindo em nós? Não vive bem com a vizinhança, briga com todo mundo, trata todo mundo mal. Como que o caráter de Cristo está, aleluia, refletindo em nós? Como? Mas nesta manhã Deus, através desta mensagem, Deus está nos levantando como cristão que vai influenciar ambientes sem se corromper. Aonde antes havia confusão, Deus nesta manhã está colocando discernimento e autoridade espiritual aqui nesta manhã. Aleluias, glória a Deus. A obediência, meus irmãos, sempre, a desobediência sempre gera distância ou distanciamento espiritual. Isaías 59:2, o profeta Isaías, ele deixa claro que o pecado, ele cria uma separação relacional, não porque Deus ele se afasta, não, mas porque o homem ele perde a sensibilidade espiritual. Ele perde a sensibilidade. Ele perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo até mesmo dentro de nós. Olha, não cometa isso porque isso é errado. Não cometa isto porque isto é pecado e vai trazer consequências duras para a sua vida. Mas a pessoa está com a mente tão cauterizada pelo erro, pelo pecado, que perdeu a sensibilidade de ouvir Deus falando. De ouvir Deus falando. Perdeu a sensibilidade. Aleluias, glória a Deus. A desobediência, meus irmãos, ela não anula a salvação, mas ela enfraquece a comunhão, ou seja, a sensibilidade à voz de Deus e a autoridade espiritual. E aí que mora o perigo. Começa a desobedecer hoje, desobedece amanhã, e a mente vai ficando cauterizada e vai perdendo essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E muitos acabam saindo da presença, acabam se afastando, porque perderam a sensibilidade de ouvir Deus falando, estão com a mente cauterizada. Aleluia. Muitos cristãos continuam até mesmo frequentando a igreja, estão dentro do templo, mas vivem espiritualmente distante. Vivem distante de Deus. Por quê, pastor? Porque toleram pequenas desobediências. E o ensino bíblico, o culto doutrinário, meus irmãos, o ensino bíblico, ele nos chama ao arrependimento diário. Esse arrependimento tem que ser diário, porque a correção de rotas, aleluia, a restauração da comunhão, é porque Deus ele nos ama e não quer que ninguém se perca pelo caminho. Por isso que ele corrige a nossa rota, por isso que a palavra dele nos confronta, porque Deus ele quer o melhor para a nossa vida. Aleluia. E Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele deixa a escolha nas nossas mãos.
Ele deixa a escolha. Aleluia. Provérbios capítulo 28, versículo 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha como grave é. Aleluia. Não é o pastor que está falando, não. Pode abrir aí, Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de obedecer, até a sua oração será abominável. Aleluia. Glória a Deus. Deus está chamando a sua igreja a realinhar caminhos, a realinhar caminhos. Reflita nesta mensagem, nesta palavra. Se for preciso de realinhar o caminho, realinhe o caminho. Reflete sobre as suas escolhas diárias. Será que as suas escolhas diárias está refletindo a luz, o caráter de Cristo? Ou está escandalizando o nome de Jesus? Escandalizando. Às vezes a pessoa olha, eu vou ser crente igual aquele ali? Eu não. Quem já ouviu isso? Aleluia. Meus irmãos, eu ser crente igual fulano? Não, prefiro ficar do jeito que eu estou. Olha o jeito que ele trata a esposa, esposo, filho, a vizinhança. Olha aí. Por isso que eu sempre falo, meus irmãos, nós temos que zelar, aleluia, daquilo que Deus confiou em nós, que é a nossa reputação perante Deus e também os homens. Porque esses dias eu estava pregando aqui, eu falei sobre uma questão. O mundo lá fora, raramente ele lê Bíblia. As pessoas que não estão na presença de Deus, raramente ele vai pegar uma Bíblia para ler. Mas ele vai ler a vida do crente. Ele vai ler a tua vida. Então por isso, meus irmãos, que nós temos, aleluia, que levar uma vida de obediência a Cristo. Não somente obedecer aqui dentro, mas obedecer também lá fora. Lá fora. Aleluia. Porque quando nós obedecemos verdadeiramente a Deus, você às vezes não precisa nem abrir a tua boca para pregar a palavra. Muitos vão olhar para você, vão ver você como exemplo e vão falar: eu quero ser um crente igual aquele ali, ó. Quem já ouviu isso também? Já ouvi. Eu quero ser um cristão igual aquele ali, ó. Aquele ali sim é crente. Isso não é lindo? Não é bonito? Aleluia. Isso está o quê? Refletindo o próprio caráter de Cristo. Porque este teve a mente verdadeiramente transformada pela palavra, teve a mente renovada pela palavra de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Já vou concluir. Santidade e obediência, meus irmãos, a santidade e a obediência, ela prepara o crente para propósitos maiores. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo ele fala de vasos para honra. Lá Paulo fala de vasos para honra. O texto mostra que a utilidade no reino está ligado à purificação e à disposição para obedecer a Deus. Deus não unge apenas talentos, aleluia, Ele unge caráter aprovado por Ele.
Aleluia. Caráter aprovado. Santidade não é fim em si mesma, mas santidade é preparação para missões maiores que Deus tem reservado para ti. Missões maiores. Pode adorar. Aleluias. E digo mais: quem deseja ser usado por Deus precisa aceitar o processo de santificação. Precisa aceitar. Cada renúncia, cada ato de obediência, cada decisão alinhada à palavra está preparando o crente para níveis mais altos de responsabilidade espiritual. A palavra de Deus diz lá em Salmos 24, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Oh, aleluias! Nesta manhã Deus está separando vasos aqui hoje. Deus está separando vasos para um tempo novo aqui nesta manhã. Quem crê que Ele está separando? Aqueles que escolherem santidade e obediência viverão acessos espirituais que antes pareciam inalcançáveis, mas Deus está liberando aqui nesta manhã. Quem recebe glorifica o nome do Senhor. O crente, ele tem que andar pelo caminho que glorifica a Deus. Tem que andar pelo caminho que glorifica a Deus. Santidade e obediência não são pesos. Muitos falam que santidade e obediência são pesos, mas santidade e obediência não são pesos. Vou repetir: santidade e obediência não são pesos, são pontes. São pontes que você está construindo. E essas pontes, elas nos conduzem a uma fé madura. Essas pontes nos conduzem a uma comunhão profunda e uma vida que glorifica a Deus dentro e fora da igreja. São pontes. São pontes que estão sendo construídas, que vai glorificar a Deus tanto dentro quanto fora da igreja. Porque o verdadeiro, meus irmãos, o verdadeiro ensino bíblico não apenas informa a mente, mas ela transforma a vida. Esse é o verdadeiro ensino da palavra do Senhor. E nesta manhã o Espírito Santo chama a igreja a voltar ao essencial, a viver de modo digno do chamado recebido. Sabe por quê? Porque aonde há santidade e obediência, ali há presença, ali há autoridade e ali há o cumprimento do propósito de Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Que o Espírito Santo cada dia mais continue falando em nossos corações. Que esta palavra possa penetrar na nossa mente, no nosso coração. Que cada dia mais nós podemos refletir em nós o caráter de Cristo. Que as pessoas possam ver em você o caráter de Cristo. Que nós podemos ser exemplo, que nós podemos ser a diferença em cima desta terra. Amém? Que Deus abençoe. Tenha